Prezado Padre Túlio, pároco desta paróquia, a quem cordialmente agradeço o convite para estar aqui, celebrando e vivenciando estes momentos tão belos de fé, estes momentos que nos relembram a nossa salvação e os mistérios mais profundos que nós, como cristãos, podemos e queremos celebrar. Prezados irmãos e irmãs, nas semanas que antecederam este dia festivo no sentido da alegria da salvação que nós celebramos hoje, nas semanas da Quaresma, todos nós nos preparamos de alguma forma com nossas atitudes, nossos propósitos, para vivenciar bem este tempo em que nós estamos adentrando, o ápice da nossa salvação, em que celebramos paixão, morte e ressurreição do Senhor. E durante este tempo, querido irmão, querida irmã, certamente você fez os seus esforços para vivenciar melhor a sua fé. Fez aquilo que era possível, não conseguiu tudo, mas conseguiu muito, porque a sua intenção e o seu coração estavam firmados no Senhor Deus. Este é o ser humano, queridos irmãos e irmãs, capaz de coisas belíssimas, capaz de propor-se, de fazer um propósito e cumpri-lo, capaz de vivenciar a caridade, capaz de ser solidário, capaz de silenciar, capaz de privar-se de certos alimentos e bebidas por causa de algo maior. Quão belo é o ser humano. E não é à toa que o Senhor, quando na criação fez o ser humano, nos criou, disse e viu que era muito bom. Este é o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e criado à imagem e semelhança de Deus para o bem, disposto a viver o bem. Porém, queridos irmãos e irmãs, a celebração de hoje deflagra, traz um flagrante próprio da existência humana, um paradoxo, uma como que cisão interna que nos permeia em todos os momentos da nossa vida. A celebração que nós estamos vivenciando é dividida basicamente em duas partes. A primeira, o evangelho que nós ouvíamos lá na comunidade São Pedro, era de uma multidão que gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E nós fizemos da mesma forma, de forma tão bonita, tão sincera, tão pura, com o coração tão aberto. Dissemos também nós que Jesus é o Rei da nossa vida, que Ele preenche os nossos dias com saúde, com paz, com sentido, com tudo aquilo que nós necessitamos. Porém, neste momento aqui, nós escutamos o Evangelho da Paixão. Evangelho em que esta mesma multidão, que gritou Hosana, que acolheu com ramos e com mantos ao Senhor Deus, nosso Rei, que entrava em Jerusalém, foi a mesma multidão que gritou: seja crucificado. Salva-te a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo e também a nós. Paradoxo do ser humano, capaz de saciar os irmãos com a sede, que tem sede, dos irmãos que têm sede, mas também de embeber uma esponja no vinagre e dá-la a beber para Jesus. Capaz de dar alimento aos que têm fome, de ser solidário, mas capaz também de corromper as estruturas, os afazeres, os negócios, a ponto de que os menos favorecidos não tenham o que comer. Um ser humano capaz de construir e de elaborar muitos conhecimentos, que avança na ciência, mas não é capaz de resolver as questões que são mais básicas, como saúde, moradia, alimentação, saneamento básico.
Um ser humano que constrói técnica e tecnologia, que nos deixa estupefatos, que nos deixa maravilhados. E quem de nós não faz uso dessas tecnologias? Mas que as utiliza para matar, destruir, para fazer guerra. Não é assim que no início do século passado, queridos irmãos e irmãs, pessoas muito engenhosas e inteligentes inventaram o avião. E dentro de poucos anos, o mesmo estava sendo utilizado não para transportar pessoas, mas para transportar munição, arma para guerrear. E hoje, da mesma forma, os drones que nós utilizamos para tantas belas ocasiões, inclusive para transmitir esta celebração que nós estamos participando, este mesmo drone, ou estes mesmos instrumentos, são usados para jogar bomba nos irmãos e irmãs, para matar, destruir, roubar a vida, o sopro da existência. Então, queridos irmãos e irmãs, o que nós estamos vivenciando hoje é um flagrante do paradoxo da nossa existência como humanos, capazes de muito bem, capazes de fazer o outro feliz, capazes de alegrar a vida do outro, capazes de cuidar da vida e capazes de matar a vida. Capazes de enxugar as lágrimas que estão no rosto do outro, como fez Verônica enxugando o rosto de Jesus, e nós refletiremos nesta semana sobre isto. Mas capazes também de esbofetear o rosto do irmão. Este rosto que dizia um filósofo que muito eu apreço, tenho muito apreço, dizia que o rosto era o infinito que se abre diante de nós, o sinal mais pleno da dignidade e da responsabilidade que diz: quando eu vejo um rosto, não matarás, não matarei, cuidarei da vida. Esse rosto pode ser enxugado, mas pode ser esbofeteado. Este é o ser humano, queridos irmãos e irmãs. Esses somos nós, capazes de prometer amor eterno ao Senhor e capazes de trair. Capazes de dizer sim, hosana, bendito é o nome do Senhor. Senhor, habita a minha vida, habita o meu coração, ilumina o meu ser. Deixa, Senhor, que a tua luz invada a minha vida. Mas que, muitas vezes, nós apagamos as luzes da vida das outras pessoas. Queridos irmãos e irmãs, a celebração que nós iniciamos desta Santa Semana nos convida a tomarmos no coração, que é a sede da interioridade, das decisões, da vivência mais profunda, onde habita a nossa consciência, e no fim das contas, onde habita o próprio Deus, porque na consciência, santuário secretíssimo, nós encontramos a voz de Deus. Nós somos convidados a tomar uma decisão. E neste paradoxo, nesta cisão, tomar a nossa decisão pelo Senhor. E eu gostaria de propor apenas alguns exercícios, caros irmãos e irmãs, para esses dias que nós vamos celebrar a Semana Santa. O primeiro deles é tirado da primeira leitura, este cântico tão belo do servo, do profeta Isaías, que inicia assim: o Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Queridos irmãos e irmãs, nesta semana, você é convidado, assim como eu, a cuidar da sua linguagem, da sua expressividade, do que você deixa sair de você mesmo, das suas palavras, daquilo que você diz. Cuide para que estas palavras, faça o exercício, sejam palavras de conforto
a pessoa abatida. Ouvindo a palavra de Deus, e tantas serão as vezes que nós ouviremos a palavra de Deus nesta semana. Ouvindo a palavra de Deus, deixemos que esta palavra possa invadir o nosso interior e se transforme palavra de vida para a pessoa abatida. Sejamos homens e mulheres de palavra e da palavra. Sim, queridos irmãos e irmãs, porque continuando o paradoxo, muitos de nós não temos, e quantas vezes nós também, a começar por mim, não temos a língua treinada para dizer palavras de conforto à pessoa abatida, mas temos a língua treinada para criticar, para menosprezar, para diminuir, para comparar, para sobrepor-se, para humilhar. E utilizamos a palavra que mata, a palavra que traz tristeza. Que bom seria se nas famílias, ao menos nesta semana, nós tivéssemos palavras de conforto à pessoa abatida. Os pais para com os filhos para com os pais, o esposo para com a esposa, os confrades para com os confrades, os irmãos para os irmãos, os amigos para os amigos. Adestremos, treinemos a nossa língua para que saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Segundo exercício, na continuidade da leitura diz assim: ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como discípulo. Me excita o ouvido, quer dizer, o discípulo é aquele que sabe escutar, que sabe ouvir, que é o sentido físico, mas que sabe escutar, ou seja, sabe dar atenção àquilo que são as palavras do Senhor, mas àquilo que são as palavras dos irmãos e irmãs. E eu gostaria de chamar a atenção para esta palavra, queridos irmãos e irmãs: atenção. Nós vivemos um tempo de uma sociedade doente de atenção. Doente porque nós não estamos mais no mesmo lugar em que se encontra o nosso corpo. A nossa presença física pode estar aqui, mas a nossa presença nos pensamentos, nas emoções, pode estar do outro lado do mundo. E assim, a nossa atenção se dispersa. E nós não temos mais atenção para as coisas que verdadeiramente importam. Nós estamos doentes de atenção. E quem trabalha no mundo educacional sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe muito bem que para você conduzir uma lição com os estudantes, você precisa quase mendigar a atenção daqueles rapazes e moças que lá estão. Porque tudo é mais importante. Porque os aplicativos de mensagens espontâneas são muito mais importantes do que aquilo que o educador tem para dizer. Porque a palavra de Deus proclamada e aquilo que eu vivencio na celebração eucarística também é muito menos importante do que eu registrar, porque eu preciso registrar. Eu não posso deixar de mexer no meu smartphone, nem mesmo durante a missa. Eu não faço atenção mais. Querido irmão, querida irmã, despertemos o nosso ouvido à palavra do Senhor. Bem dizia esse escritor tão conhecido desta cidade de Lavras, Rubem Alves, que aqui viveu. Ele tem um texto belíssimo que dizia, de forma, vou parafrasear obviamente, dizia assim: todos se interessam pelos cursos de oratória. Eu queria oferecer um curso de escutatória, porém tenho receio
que ninguém se inscreveria para realizar este curso, para fazer este curso. Porque é difícil escutar. Porque escutar nos custa. Porque escutar mexe conosco. Porque escutar não é só uma faculdade físico-biológica, é uma faculdade do Espírito. E por isso precisamos ter atenção. Querido irmão, querida irmã, esta semana é a semana que você precisa dar atenção à sua interioridade, à sua fé, àquilo que se passa dentro de você, aquilo que se passa no seu coração, aquilo que se passa nos seus sentimentos, aquilo que é o seu relacionamento com o Senhor. E você precisa também dar atenção e saber escutar as pessoas com as quais você convive diariamente. Será que não falta um pouquinho de diálogo e de escuta na família? Será que o esposo não precisa escutar a esposa, mesmo que ela demore um pouquinho, mas que ela fale até o final? Será que a esposa não pode dar atenção às palavras rápidas e curtas que por vezes o esposo diz? Filhos, escutem os seus pais. Deixa um pouco de lado tudo o mais, porque não existem pessoas que mais querem o bem de vocês do que os seus pais. Pais, escutem os seus filhos. E mais. E com isso estou terminando, viu, Túlio? Não se preocupe, está tudo bem. Estou terminando. Bem, ainda mais é necessário escutar aquilo que não é dito, mas é expresso. Ali está o desafio maior. Escutar aquilo que não é dito, mas é expresso. Porque, querido pai, querida mãe, se o seu filho passa horas e horas no quarto, jogando jogos online, sem estabelecer comunicação, e você por vezes tem que levar até o alimento lá para ele se alimentar, e ele continua a jogar, é um grito escondido que está ali, não expresso, mas que precisa ser escutado. Não deixe de escutar o grito do seu filho, da sua filha. Se o seu filho e a sua filha está sempre pronto para ir para a rua, não sei para onde, e não tem tempo para sair com a família, é um grito, não expresso, mas que precisa ser ouvido. Filhos, se sua mãe ou seu pai, você vê que está com um olhar triste, quem sabe porque tem dificuldades financeiras de tantas ordens, mesmo que ele não te diga nada, que ela não te diga nada, escute o que não é dito, mas é expresso. Por último, queridos irmãos e irmãs, nós escutamos hoje no Salmo de Resposta, tão lindamente entoado aqui nesta Santa Missa. Nós escutamos uma frase que me toca profundamente, porque se trata do extravasar do humano que se sente abandonado por aquele que jamais abandona, o próprio Deus. E esse grito é expresso por Jesus na cruz, quando diz: meu Deus, por que me abandonastes? Nós vamos cantar mais uma vez o refrão desse salmo. E vamos pensar quantas vezes na nossa vida nós também nos sentimos. O Senhor não nos abandona, como não abandonou Jesus na cruz. Mas nós também nos sentimos abandonados. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus,
Este era o grito, queridos irmãos e irmãs, de Jesus na cruz. Jesus que era o Filho, que é o Filho, que é a pessoa mais próxima de Deus, o Pai, e que naquele momento de sublime sofrimento se sentiu abandonado pelo próprio Deus. É o grito do humano que sente que as suas necessidades maiores muitas vezes parecem não ser ouvidas nem mesmo pelo transcendente, nem mesmo pelo absoluto. E a resposta que Jesus recebe do Pai, queridos irmãos e irmãs, não é nenhuma palavra, nenhuma voz que veio do céu, mas o silêncio. Um silêncio não cheio de ausência, um silêncio não de indiferença, mas um silêncio cheio da presença de Deus, que se encontra nesse silêncio. E esta é a música, queridos irmãos e irmãs, a mais bela melodia que nós temos nesta Semana Santa. O grito de Jesus na cruz, do humano que se sente só e que diz: meu Deus, por que me abandonastes? E o silêncio de Deus o Pai, que é um silêncio cheio de presença, não é um silêncio de ausência ou de indiferença. Isso nos faz refletir, querido irmão, querida irmã, porque quantas vezes na nossa vida também nós oramos, nos dispomos, temos fé, pedimos ao Senhor insistentemente que venha em nosso auxílio naquela realidade que nós precisamos, e também temos a resposta do silêncio. Não um silêncio de indiferença, mas um silêncio cheio da presença, daquele que até poderia intervir, mas não o faz, porque nos deu a liberdade e colocou nas nossas mãos, arriscou colocar nas nossas mãos a decisão de segui-lo. Do grito de Jesus, que é o grito do humano, e o silêncio de Deus, se constrói a mais doce melodia que nós podemos escutar, porque é a melodia que nos traz a salvação e que nos explica verdadeiramente o que é o amor. O que é o amor? Doação. Não um amor cheio de palavras, mas um amor cheio de presença, de coração, de humanidade e de comprometimento. E é este o nosso Deus que vem ao nosso encontro nesta semana, queridos irmãos e irmãs. É o Rei da paz, e vem para trazer a paz ao meu e ao seu coração, porque a paz no mundo começa em mim e em ti, não começa lá fora de nós, começa aqui, começa em nós. É o Deus da esperança, que não nos faz desanimar, mas que nos joga para frente, que nos impulsiona e que nos diz: eu estou contigo, no silêncio do teu coração, a tua oração está no meu coração. Não pense que o silêncio é indiferença, o silêncio é presença, é amor. A esperança que brota da cruz, esta cruz que hoje está escondida sob os véus, mas que nela nós encontramos a verdadeira esperança, aquela que não decepciona. Essa esperança, queridos irmãos e irmãs, que quer chegar e que está chegando até a mim e até você nesta semana. Faça um momento seu de oração. Quem sabe, feche um pouco os seus olhos. Peça ao Senhor a graça de vivenciar bem esta semana. Peça que a esperança chegue no seu coração. Que o Rei verdadeiro Jesus impulsione a sua vida e o seu coração a serem de fato atentos ao amor que nunca passa, ao amor verdadeiro, ao amor que vem de Deus, ao amor que é o próprio Deus.
as honras de um rei sem carruagem, sem o brilho do ouro. O seu reino não pertence aqui, mesmo assim venha ele ouvir e lhe rendem louvor com mantos e com palmas. Vem, coroado ele vem, adorado ele vem, a ele a honra e a glória, toda a realeza, Cristo Salvador chegando está. Coroado ele vem, adorado ele vem. Já não se calam e proclamam sem cessar: Hosana. Bem mais perto já se pode ver a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro. o seu reino não pertence aqui, mesmo assim venha ele ouvir e lhe rendem louvor com mantos e com palmas. Vem, coroado ele vem, adorado ele vem, a ele a honra e a glória, toda a realeza, Cristo Salvador chegando está. Coroado, adorado, já não se calam e proclamam sem cessar: Hosana. Já não se calam e proclamam sem cessar: Hosana.